E se eu dissesse a vocês que, na famosa história de Davi e Golias, o gigante era, na verdade, a presa fácil? Pois é, esqueçam tudo o que já ouviram sobre o menino indefeso. Como um professor de história fascinado por arqueologia, eu mal posso esperar para mostrar como a ciência e as descobertas recentes viraram esse mito de cabeça para baixo. Vamos mergulhar direto nessa análise visual. Por mais de 3.000 anos, a gente comprou a ideia daquele clássico conto do oprimido vencendo todas as probabilidades. Mas sério, e se aquele monstro de armadura fosse literalmente um alvo gigante e lento? Preparem-se, porque a física, a medicina e a arqueologia vão explodir a cabeça de vocês agora. Ponto 1. A física da funga. Olha só esse número, 150 metros por segundo. A funda não era um estilingue de criança, galera. Era artilharia militar de ponta. Um fundeu treinado girava a arma a uma velocidade absurda e lançava o projétil muito, mas muito mais rápido do que qualquer flecha da época. E o alcance? O recorde moderno de um tiro de funda bate incríveis 437 metros. Ou seja, o atirador ficava numa distância totalmente segura. Ele não precisava nem suar de perto para abater o alvo. Para vocês terem uma ideia do nível, os exércitos antigos tinham divisões inteiras de atiradores de elite. Textos da época descrevem esses combatentes como verdadeiros franco-atiradores mortais, capazes de acertar um fio de cabelo a metros de distância. Nada de garotinhos brincando. Ponto 2. O gigante cego e lento. Agora pensem comigo. Se o pastor era um franco-atirador letal, qual era a real situação do gigante? Especialistas apontam que ele provavelmente sofria de acromegalia, uma condição causada por um tumor que gera crescimento extremo, só que comprime os nervos ópticos. O resultado, o cara tinha visão dupla, movimentos super pesados e precisava até de um assistente para guiar ele até a frente de batalha. O gigante mal conseguia enxergar quem ia atacar ele. A comparação chega a dar pena. De um lado, a gente tem uma artilharia leve, ágil, um sniper veloz solto no campo. Do outro, uma infantaria pesada, quase cega, arrastando mais de 45 quilos de armadura de bronze. O sniper simplesmente se recusou a lutar corpo a corpo, e o guerreiro blindado virou um alvo indefeso esperando o abate. Ponto 3. Diferentes versões do diretor. Aí fica a dúvida. Se a vantagem era tão óbvia, por que a história nos foi contada de outro jeito? Pense no conceito de redação bíblica como se fosse a versão do diretor de um filme de Hollywood. Durante séculos, os antigos escribas iam reeditando e costurando os textos históricos. Eles faziam isso para engrandecer a imagem de um herói, juntar tradições diferentes e, claro, deixar a narrativa muito mais épica. Reparem na evolução dessas versões. No texto massorético, que é a base da maioria das traduções, o gigante tem quase 3 metros de altura e a pedra serve só para atordoar ele, antes do golpe de espada. Mas na Septuaginta, uma tradição ainda mais antiga, o gigante tem em torno de 2 metros, o que é um tamanho humano normal, e a pedra mata na hora. A mecânica da batalha muda completamente dependendo de qual edição a gente lê. E para colocar mais lenha na fogueira, o livro de 2 Samuel diz que quem matou esse gigante foi um guerreiro completamente diferente, chamado Elaná. Vários historiadores debatem que escribas posteriores podem ter pegado esse feito e colocado na conta do futuro rei, basicamente por pura política da época. Ponto 4. Arma de fogo contra faca. A arma do crime também era brutal. Arqueólogos encontram com frequência projéteis de funda feitos de chumbo e argila, moldados em um formato bicônico que rasgava o vento com aerodinâmica perfeita. Sabem o que é mais fascinante? Às vezes, eles até escreviam provocações em grego antigo nessas pedras, do tipo, pegue isso. A guerra psicológica já começava voando pelo ar. E aqui vai a analogia que encerra de vez o debate. Aquele gigante de armadura tinha tanta chance contra o atirador veloz quanto um guerreiro de espada da Idade do Bronze teria contra alguém armado com uma pistola calibre 45. O impacto daquela pedra densa voando a toda velocidade na testa teve o exato mesmo poder de parada de uma arma de fogo moderna. Resumindo a história de um jeito bem cruel, o gigante levou uma faca para um tiroteio. Ponto 5. A verdadeira lição. Então, como a gente processa tudo isso hoje? Temos perspectivas bem diferentes. De um lado, a tese popularizada por pesquisadores como Malcolm Gladwell mostra que a vitória veio da pura física balística e da exploração da fraqueza médica do gigante. Por outro lado, há o argumento teológico que alerta. Se o gigante for retratado apenas como um homem doente e cego, isso enfraquece a ideia de um milagre e da intervenção divina.
Nosso papel aqui não é tomar partido, mas sim mostrar como esses textos e a história formam um campo de batalha complexo e fascinante. O que nos deixa com um pensamento final que não quer calar. Se o maior azarão de todos os tempos era, na verdade, o favorito absoluto desde o primeiro segundo, quantas outras narrativas históricas intocáveis estão aí, só aguardando por uma nova versão do diretor? Se a mente de vocês explodiu com essa exploração visual de hoje, não deixem de curtir e acompanhar nossas próximas análises. A história nunca é exatamente o que parece. Um grande abraço e até a próxima!